Você sabe que a vida, às vezes, de pastor, eu não sei, talvez alguns outros especialistas de outra área fique com a sensação parecida com a minha, em muitos momentos. E isso que eu vou falar aqui é porque eu mesmo sou parte do problema que eu sofro. Eu fico imaginando aqueles médicos assim que estão diante de um paciente que está com um problema muito sério, e daí ele diz assim para o paciente: olha, se você não parar de consumir açúcar desse jeito, em breve você terá consequências irreversíveis sobre a sua vida. Você pode perder uma perna, você ficar cego, ter um infarto. E o médico, pela análise clínica, está entendendo. Daí a família também vai lá com o sujeito e toma conhecimento junto. Aí a família fica alarmada, né? Porque essa pessoa da família, ela parece que ela não está tão ligando quanto a gente que está ligando com ela. Vocês já perceberam isso? Que o adoecido tem menos preocupação consigo do que os parentes. É um negócio estranho, né? Mas às vezes parece que o médico também está mais preocupado que o próprio paciente. Isso vale, por exemplo, para o dependente químico, vale para aquele sujeito: olha, o seu fígado já está acabando, se você continuar bebendo, seus dias serão poucos. E ele ouve assim, você, Eu vou contar para vocês, em vários momentos na caminhada cristã, o pastor, ele se sente esse cara, que fala umas coisas assim, sérias pra chuchu, que ele sabe que é muito importante mesmo, que da pessoa olha para ele e fala assim: é verdade, não, mas você está certo, André. Mas depois que sai da consulta, do domingo, não é tanto assim. Então a gente falou essa semana assim, ó, que é vital falar com Deus, ter um relacionamento com Deus, que é muito vital cuidar da família, dos seus relacionamentos mais próximos. Se você é casado, cuide da sua esposa. Se sua relação ali é com tia, avô, cuide desse núcleo, porque Deus te plantou aí. E assim, a seiva da sua vida, a primeira dose, não é à toa assim, aqueles primeiros cuidados da sua vida, daquele ciclo de amor, é aí que Deus te colocou para ser nutrido. Então cuide disso. E depois a gente falou também sobre cuidar da saúde. Mas daí um mês passa, a gente está entrando em um outro mês, e daí se a gente faz uma retrospectiva e se pergunta assim: e aí? Conversamos sobre a vida com Deus. Como tá? Conversamos sobre a vida em família, a qualidade dos relacionamentos. Não digo necessariamente o tempo, mas a qualidade do tempo. Cuidar das relações, envolver-se intencionalmente numa conversa, prestar mais atenção de olhar para si, olhar para o outro da família. E daí depois, poxa, e a sua saúde? Alimentação? Tomando água? Tá cuidando? Evitando um pouco a fritura? Segurando um pouco o excesso? Foi fazer a caminhadinha no quarteirão? Coisinhas simples, né? E daí talvez você pare aqui agora para mim e pense assim: puxa vida, eu já sabia, né? Eu ouvi isso aí, né? Naquele dia eu até falei assim: Deus precisava mudar. Mas eu vou contar para você, André, a gente é terrível, né? Mas eu vou contar uma coisa para você. Eu sou assim também. É. Impressionante que o evangelho e essa caminhada cristã não é a caminhada performática de uma pessoa que venceu extraordinariamente na vida e agora é um exemplo de excelência e perfeição. E assim, habilidades absurdas, que está aqui para dar um conselho para você se tornar tão excelente como eu. Não é isso. Se tem essa expectativa, meu respeito, puxa vida, 2 dias, 3 dias comigo, já vai saber assim, ó, não precisa nem 3 dias. Se você quiser saber como eu sou incapaz de tanta coisa, consulte a minha esposa, os meus filhos, o Rodrigo passa um bocado de tempo comigo, e outras pessoas aqui sabem. Então, por que a gente continua nessa? Eu quero ler um texto com vocês. Ele está em 2 Timóteo, capítulo 4,
2 Timóteo, capítulo 4, e verso 1. Vou ler o texto com você. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virão o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma pessoa que ele treinou no caminho do evangelho. Timóteo era um discípulo, alguém que seguiu os passos dele, alguém que ele levou para a caminhada missionária com ele, passou por diversas cidades e por fim deixou ele lá como líder numa cidade chamada Éfeso, para liderar aquela cidade. E agora o apóstolo Paulo está preso. Está preso, ele está dando meio que os conselhos finais, alguém que ele ama muito, alguém que ele torce bastante, e ele está dizendo umas coisas muito importantes que é vital. E é curioso que a gente começou com a relação com Deus, e hoje a gente vai terminar que é vital a gente dar um testemunho da palavra. É isso que é vital. E por quê? E aí eu vou conectar com todas as nossas falências, essa coisa da palavra. Olha só, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. É curioso, assim, como que o apóstolo Paulo sabe de um valor crucial para uma comunidade de discípulos. O recurso formador do nosso entendimento é esse livro. E essa semana, junto com um grupo aqui de gente muito bacana, a gente esteve numa conferência, ouvindo palavras maravilhosas, e assim, é um tempo muito especial para o meu coração, que normalmente estou falando, um tempo de ouvir, ser tratado, ser cuidado. Eu percebi quanta cura que Deus opera em nossos corações quando Ele usa alguém para pregar a palavra para a gente. E olha que curioso, o apóstolo Paulo está nesse finalzinho aqui, fazendo assim, olha, é mais ou menos assim, ó, diante de Deus, ô Timóteo, é meio que aquele negócio assim, ó, promete para mim, diante de Deus, eu suplico para você, olha, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, que há de vir julgar, você tem que prestar atenção no negócio, você não pode parar de fazer. O que é que eu não posso parar de fazer, Paulo? Pregar a palavra. A palavra precisa ser anunciada. A palavra precisa ser pregada. A mente desse povo precisa ser formada com os valores das Escrituras. Eles precisam entender o que é o mundo, qual é o propósito da existência. Eles precisam entender qual é o jeito de viver a vida de forma sadia. Eles precisam saber nutrir bons comportamentos e seus relacionamentos. E isso eles não têm recurso próprio. Eles não podem ficar com o que a sociedade, o que a cultura lhes apresenta. Eles não podem ser doutrinados pela Netflix. Eles não podem ser induzidos a perceber ou achar que a vida é o que o Instagram diz para eles. Eles precisam de uma lente que mostre para eles o que é a vida, o que realmente é a criação, o que é o mundo. E para que eles percebam isso, eles precisam de uma coisa, Timóteo. O que é, Paulo? Você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar a palavra. Gente, é vital nas nossas vidas ter uma mente moldada pela palavra. Porque quando a gente não entende uma série de coisas da palavra, a nossa vida fica uma grande bagunça. Você sabe que às vezes a experiência de alguns de nós provoca a gente a ter doses de catarse, assim. Às vezes a gente está doido por uma experiência muito emotiva numa reunião como essa.
porque parte das igrejas cristãs, às vezes, oferece isso como que parte de um produto a ser consumido de uma noite de domingo. Você vai lá, escurece-se as luzes, liga-se, põe gelo seco, sei lá o quê, musiquinha, sonzinho ambiente, e alguém vai falando coisas e de repente o coração mexe, as pessoas choram um monte, e dá-se a sensação que toda a vida foi transformada porque as minhas emoções foram tocadas. E de verdade, o Evangelho toca as nossas emoções, mas uma das coisas mais importantes dessa jornada é a mentalidade ser formada pela palavra. Por isso Paulo está falando para ele, e ele fala uma coisa bem interessante: insista, quer seja oportuno ou quer não. Um negócio meio deselegante que Paulo fala, né? Ele está falando assim, ó, você achou que está um momento adequado de pregar, você prega. Você achou que assim, parece que as pessoas não estão muito interessadas, que alguns vão torcer o nariz, que alguns vão dizer assim, olha, isso é você que pensa. Ou alguns vão dizer assim para você, nossa, como você é arrogante, você acha que Jesus só é o caminho. Você não pode falar um negócio desse, porque você está desfazendo, olha, a palavra está dizendo assim, olha, seja oportuno ou não. Aqui não é um convite à indelicadeza, à grosseria, à beligerância, mas é um convite assim, ó, não espere todo mundo sorrir para você. Vai ter hora que você vai falar da exclusividade de Jesus e as pessoas vão ter dificuldade. Faça assim, da mesma forma. Graças a Deus fizeram para mim. Graças a Deus fizeram para você. Graças a Deus, algumas pessoas lá atrás não foram tão polidas assim. Graças a Deus, algumas pessoas tiveram a coragem de passar um pouco de vergonha com a gente, chegaram até a gente e falaram assim, olha, Jesus é o único caminho para Deus. Olha, Jesus é a única esperança para a sua vida. Olha, você precisa de perdão pelos seus pecados. Em um aspecto isso é muito ofensivo, mas graças a Deus, e é isso que Paulo está falando. Agora, olha, interessante que Paulo usa algumas coisas aqui para falar da inteligência de como isso tem que ser feito. Porque é vital sim pregar a palavra, e ele fala assim, ó, repreende, exorte, não, tem um outro, ó, corrija, o último verbo aí, repreenda e exorte. Gente, tem um estudioso muito conceituado, muito respeitado, chamado John Stott. Ele pegando esses três verbos, ele fala assim, como que a palavra é maravilhosa para nos transformar. Porque a ideia da correção é a correção do jeito de perceber. O jeito de perceber é o que a palavra está propondo. E a palavra muda a nossa maneira de ver. Quer ver um negócio gostoso quando você começa a crer na palavra e a palavra começa a entrar no seu coração, quando você chega aquela delícia na sua vida que você fala assim, uau, a palavra hoje diz que eu não sou mais um abandonado no mundo, a despeito das rejeições na minha família, a despeito dos meus fracassos, mas Deus, por amor em Cristo, me recebeu. Que delícia! A palavra diz que eu não sou um fracassado, que eu não sou um zero à esquerda, que eu não sou um perdido, porque Deus veio ao meu encontro. A palavra molda não só a sua maneira de ver Deus, mas a sua maneira de ver a si mesmo. E depois, na contrapartida, ela vai moldando você para ver o outro, porque agora o outro não é mais o inimigo, mas alguém a ser abençoado pela minha vida. A palavra corrige, mas o que mais que ela faz? A palavra repreende. Sabe qual é a ideia de repreensão aqui? É porque a mesma palavra que chega para a gente e fala assim, olha, Deus te ama. E é gostoso ouvir isso. Nossa, como é bom ouvir isso. É a mesma palavra que vai falar assim para a gente também, olha, por isso mesmo, por Deus te amar, por Deus gostar tanto de você, Ele quer dar para você um novo jeito de ver a vida. Então, agora eu vou tocar num assunto polêmico aqui. Ele vai falar assim, olha, o jeito de você contar as histórias da sua vida, ainda que seja às vezes para se livrar de situações ruins, ou às vezes para não deixar as pessoas tristes, tem sido marcado por mentira. Deus é o Deus da verdade, mentir está errado.
A mesma palavra que vai corrigir o nosso jeito de ver a vida e nos ver, vai também apontar para a gente mudanças. Ela vai falar assim, olha, esse jeito de fazer negócio é errado. Esse jeito de lidar com o dinheiro de forma compulsiva, descontrolada, irresponsável, é errado. Esse jeito de lidar com o seu corpo é errado. É a palavra, e tem que ser pregada a palavra, mas a palavra também vai exortar. Talvez alguns aqui não saibam, mas essa palavra exortação nas Escrituras não é a ideia da correção. A correção eu acabei de explicar e a repreensão eu acabei de explicar. Exortar é a consolar. Exortar é consolo. A mesma palavra que molda e muda o jeito de ver, que muda o jeito de agir, ela também vem e é um alento para o nosso coração, porque a palavra geralmente traz essa verdade para a gente. Olha, não temas, Deus está com você. Não temas, Ele não te desampara. Não temas, Ele te perdoou. Não temas, você não vai ser abandonado no meio do caminho, Ele está com você. É a palavra. E é interessante que o versículo 3, ele vai dizer assim, olha, que as pessoas vai ter um tempo que não vão suportar a sã doutrina. Por isso que tem que pregar o que o verso 2 fala, ó, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. O que é doutrina? Qual é esse conceito de pregar a palavra com doutrina? A ideia de doutrina aqui, gente, é com fundamento teológico. É com fundamento doutrinário. É ensinar as pessoas não só uma palavra motivadora, consoladora, porque é bom receber uma palavra assim. É bom chegar na igreja e falar assim, olha, Deus não está de mal com você, Deus está de bem com você, Deus não te desamparou no mundo. É muito bom. Mas as Escrituras, ela não é feita apenas disso. O Evangelho não é essa notícia de um Deus que está querendo só apenas te dar uma vida melhor. Não, André, não. É muito interessante que você descobre nas Escrituras, primeiro, que a relação com Deus, embora em muitos momentos individual, ele nunca pensou em formar indivíduos e fazer cada indivíduo seguir a sua própria carreira, não. Ele está formando um povo. Se você começa a descobrir a história bíblica, por exemplo, lá em Abraão, ele já fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de ti um grande povo e uma grande nação. Você percebe que o percurso de Deus é formar um povo. E essa imagem inicial desse Deus que está promovendo uma aliança com o povo, é a imagem final. Quando você vai lá em algumas páginas do Apocalipse, a cena que você vai ver, uma grande multidão de gente de toda a tribo, raça, língua e nação, adorando, dizendo, digno é o Cordeiro, dizendo, quão grande é o meu Deus. É um povo formado. Então, qual é o projeto de Deus nas Escrituras que a gente tem que fundamentar de forma teológica, doutrinária e ensinar? É que Deus veio formar um povo para si, e esse povo que vive para Deus, vive para o bem dos outros. Esse povo que vive para a glória de Deus, vive para abençoar as pessoas, anunciar que tem um Deus reconciliando consigo todas as coisas, e a gente faz isso de bem com as pessoas. Esse é o povo. Deus, assim, André, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Pergunta difícil de fazer, porque normalmente a pergunta é assim, qual é o projeto de Deus para a minha vida? E as nossas orações, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para o meu caminho? E deixa eu dizer, a oração do Pai Nosso já dá essa pista, é Pai Nosso que estás no céu. Deus está formando para si. Ouvimos na palavra de um especialista, ele insiste muito nisso, um doutor, Michael Gorin, ele diz assim, ó, que Deus está formando para si uma nova humanidade. Uma nova humanidade que vive para o bem dos outros, para a glória de Deus. E de fato, isso que é verdade. É verdade, isso é exatamente a experiência do nosso curso de computação. Isso é a experiência de cada um aqui quando começa a se inclinar para falar assim, Deus molda a minha vida e agora me ajuda a viver em função dos outros. Olha, tem um grupo dessa comunidade
vivenciando de forma muito especial essa realidade. Por quê? Porque chegou até nós um pedido de uma agência missionária que apoia cristãos fugindo da perseguição. O nome da agência se chama MAIS, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. Chegou até nós falando assim: vocês podem assumir uma família de afegãos aí, a gente vai inclusive pagar o aluguel por um ano para eles. Vocês vão ter que ajudar eles com alimentação por um ano, água, luz, internet, mas o mais especial é ser família para eles. E aí a diretoria da igreja decidiu assim: Deus está nos chamando a participar do que Ele está fazendo no mundo. Vamos dizer sim. Então parte do nosso momento angustiante está sendo assim: Deus, abra uma porta de uma casa num raio de 3 quilômetros, de uma casa de 2 quartos que custe no máximo de R$ 1.300. Só isso, Senhor. Essa é uma das muitas histórias que Deus tem composto na nossa vida. Mas da onde nasce toda essa engrenagem? Exatamente disso aqui, ó. Do processo formativo da nossa percepção e transformação do coração. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Fale da palavra. Partilhe a palavra. A começar onde, André? A começar no espelho. Uma das críticas que é feita a uma série de pessoas que se dizem cristãs e evangélicas é que elas cantam, às vezes até bonito, se vestem às vezes até adequadamente, até falam, mas não vivem. Pregue para você. Eu preciso pregar para mim. Isso aqui tudo tem que ser verdade para mim. Eu tenho que pregar. Quantas vezes? Olha, eu sou um ouvinte bem pior do que todos os que eu prego em todos os lugares que eu vou. Eu me conheço. Eu preciso insistir. Eu digo assim: André, o Senhor Deus te ama e se importa com você. Sabe, meu coração responde para mim? Ama nada. Você está sozinho. Você está abandonado. Vai dar tudo errado. Vai estar tudo errado essa situação. O coração acelera, a ansiedade bate, o desespero vem. É o coração dizendo: não confia nesse Deus. Eu falo assim: André, esse Deus te perdoa. Aí o coração diz: Ele não esqueceu. E eu tenho que dizer de novo: prega para você. Prega para você. Agora, prega para quem está perto. E pregar para quem está perto não é necessariamente falar assim: ei, senta aqui. Vem cá, amiguinho da escola. Deixa eu pregar para você aqui. Deixa eu pregar a Bíblia. Não, preciso de um apoio aqui, porque é igual o pastor prega lá com o púlpito. Não. Você prega num diálogo. Você prega às vezes oferecendo um conselho. Você prega às vezes dando uma direção dos valores do reino de Deus e não os valores da sociedade. Aí ela vem e fala assim, a amiga fala assim: olha, não aguento mais seu esposo. Aí uma irmã e uma querida sábia que fala assim: vamos orar pelo seu casamento. Não fala assim: larga a mão mesmo, já deu, vai ser feliz. Não, não é isso que ela diz. Ela diz outra coisa, ela está encharcada com a palavra. Esses valores precisam aparecer nos nossos relacionamentos. Sabe, as minhas palavras, o meu humor, as minhas indicações. A grande pergunta é: nos meus momentos triviais, essa é uma pergunta importante para pastor. Nos meus momentos triviais, onde não tem uma audiência e eu não estou representando o papel do pregador, as minhas palavras poderiam ser redigidas e elas edificariam, e elas fariam bem para as pessoas que ouvem? Eis uma pergunta importante de ser feita. Sabe, o meu diálogo dentro de casa, ele poderia ser redigido e depois ser colocado para verificar: poxa, os meus filhos observando esse tipo de diálogo, acho que está fazendo muito bem para ele. É pregação. É pregação. As escrituras falam assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe.
apenas as que sejam para edificação e dê graça aos que ouvem. Percebem? Gente, não podemos ser levianos com o que falamos e como tratamos as pessoas. O Senhor nosso Deus chama-nos a viver como uma nova humanidade. Então a pergunta é, está fazendo bem a sua fala para os outros? Se não está fazendo, deixa eu dar uma palavra para você e para mim. As Escrituras dizem assim, ó, até o tolo, quando fica quieto, se faz sábio. E essa indicação, vou falar para você, ó, você que como eu, gosta de falar, cuidado. Nas muitas palavras não faltam transgressão. Por último, ouça a pregação. Pregue para você, pregue para quem está perto, mas ouça a pregação. Agora eu vou dizer uma coisa a mais. A gente foi para a conferência, talvez alguns aqui saibam, a gente está há mais de um mês. Cadê a Márcia? O pessoal da oração aí. A gente orou muito por essa conferência, né? Várias vezes, orando, Senhor abençoa, abençoa. E eu sentadinho lá, ouvindo assim, Jesus, como pode? Como pode alguém ir lá, falar, pegar um microfone e dizer palavras, e eu ser tão tocado? Eu gosto da música, Júnior. Mas o momento da pregação, você fala, André, deve ser lá então, porque tem uns pregador bom lá. Talvez, fica aí o convite, fica aí o convite para você ir com a gente ano que vem. Mas eu sei que a gente está sentadinho aqui, aguentando esse tempo aqui, e vem domingos após domingo, não é porque eu sou extraordinário, é porque a palavra é poderosa. Agora, você quer que ela fique mais? Hoje de manhã, Rodrigo, eu ouvi você, meu irmão, e eu orava assim, e falava, Deus, tem um milagre acontecendo aqui. O Rodrigo contando a história do Jairo, da mulher do fluxo de sangue, mas sobretudo do nome de Jesus. E como aquilo assim, eu acho que eu queria enxergar os efeitos espirituais em 3D, assim, sabe? Você já teve essa vontade? Porque eu acho que tem uma graça assim percorrendo o coração e mexendo com a gente. Ore por isso aqui. Ore pela pregação. Fala assim, olha, venha na consciência de que tem algo espiritual profundo e poderoso acontecendo. Não é uma palestra. Não é uma palestra, é poder de Deus. Não é do André, é da ação do Espírito que transforma a nossa vida, que revoluciona o coração. É inexplicável as coisas que acontecem. Ouça a pregação, valorize isso, não abra mão, não negocie. É muito melhor que a série que você está assistindo. É muito melhor do que os views que você sonha em ver, ou os reels que você acompanha. É muito melhor, valorize isso. Ore por isso, clama. E a Nelly fala assim, eu não largo, eu preciso ouvir a palavra. André, pode ser na internet? Porque tem uma galera boa lá, André. Pode, claro que pode. Mas eu tenho uma suspeita que eu não consigo comprovar. E ela é suspeita porque ela defende a mim mesma. Então você julgue. Mas eu tenho para mim que por melhor que seja o pregador, e olha, eu vi pregadores extraordinários lá. E fui comer nos restaurantes. E daí um primeiro restaurante você vai de um jeito gostoso. Eu comi no shopping por 9 anos. E uma das coisas mais deliciosas de ter saído do shopping é comer a comida de casa. Arroz com feijão, o bifinho, a batata frita, às vezes sai uma batata frita, que a nutricionista não gosta de fritar as coisas. E o refogadinho, o arroz, feijão e o refogadinho. Gente, eu estou falando isso porque assim, as coisas da conferência faz muito bem, mas o que alimenta a gente é o arroz e feijão da comunidade local. Deus deu um pastor, ora por ele, para ele ficar bem melhor. Mas é aqui que Deus te alimenta.
É aqui que Deus te consola, é aqui que Deus te conduz, é aqui que Deus te gruda nele, é aqui que Deus opera no seu coração, é nessa comunidade que Ele tem uma aliança com você, e aqui, não é exclusividade, mas é prioridade, aqui Deus vai te abençoar e vai te conduzir. Então valoriza isso, pregue para os outros, pregue para você mesmo, e ouça e delicie-se, clame a Deus, Senhor, fala comigo nessas pregações, fale com a gente, porque é isso a glória do mundo. E assim, me assusta esse texto, gente, por quê? Por causa dessa advertência aqui, ó. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo. Um dia, e já está acontecendo, gente, não querem mais a simplicidade do Evangelho. Sabe o que está acontecendo? Rodearão mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso aqui dá uma pista para mim como são esses mestres. O Evangelho confronta. Eu sei que eu já confrontei aqui hoje. Porque o Evangelho me confronta e te confronta. Mas as Escrituras dão conta que está havendo pessoas se arrodeando de mestres. Deus me guarde. Deus te guarde. Deus nos segure na palavra. Eu quero chamar o pessoal da música e a gente vai cantar mais uma vez essa canção. E eu vou dizer para você o seguinte, que uma das coisas maravilhosas que acontece enquanto a gente se rende à palavra, sabe assim, André, qual a coisa mais extraordinária de se render à palavra de Deus? De ser persuadido pela palavra de Deus, de ter a mente moldada, as posturas transformadas e o coração consolado. Eu acho que a melhor delas é ter uma melhor perspectiva de quem é Deus. Porque à medida que você tem uma perspectiva melhor de quem é Deus, o seu coração, ele é conduzido para a experiência mais extraordinária que existe. Qual é, André? Adoração. Oh, coisa deliciosa é quando você se vê naquele momento assim, eu não digo aqui exclusivamente do momento que a gente canta, mas da própria vida, onde você fala assim, olha, achei um tesouro. Quem é? Deus. Já tenho tudo. O que você tem? Deus. Estou consolado por quê? Estou com Deus. Quem é a sua vida? Deus. Quem você ama? Deus. Aí você fala assim, André, isso é coisa de fanático? Não. Isso é coisa de quem foi conduzido pelo amor de Cristo na cruz. Voltou para o jardim e descobriu que o filé mignon da vida é se relacionar com Deus para o bem das pessoas. Oh, coisa deliciosa. Por isso quero te convidar a ficar de pé. A gente vai fazer uma oração, por favor, fique de pé. Eu quero fazer uma oração com você. De repente hoje você está aqui falando assim, André, o que eu preciso fazer? A gente sempre pergunta isso, né? O que eu devo fazer para arrumar? Eu queria dizer para você não fazer nada. Hoje vai acabar o culto, você não faz nada. Só se entrega. Deixa Ele fazer. Deixa Deus te conduzir na palavra dEle. Deixa Deus te conduzir para a presença dEle. Fala assim, Senhor, tá vendo esse gesto assim, ó? Eu solto a minha história nas suas mãos. Me conduza para mim te conhecer. E para mim viver essa nova humanidade para o bem dos outros, para a tua glória. Isso é demais. Se você está afim disso para a sua vida, peço que você feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, obrigado por essa noite. Eu quero junto com essa turma toda aqui dizer para o Senhor que ainda que a nossa mente e intelecto saiba o que é vital, o nosso coração corre atrás do que é mortal. E a gente não sabe, a gente não consegue. É possível que vários de nós mencionemos aqui que esse mês mudou muito pouco a nossa vida com o Senhor, que esse mês mudou muito pouco o cuidado com a nossa saúde, que esse mês mudou muito pouco, Senhor, o cuidado com a nossa família. A gente vem repetindo fracassos. E hoje a gente vem aqui para ouvir que a gente tem que pregar a palavra. Lascou-se, Deus. Então o que a gente quer fazer aqui hoje é abrir as mãos e falar assim, socorre a gente. Socorre a gente, me socorre essa turma toda, essa família toda aqui, Jesus. Porque a gente quer te conhecer. Conduza-nos a ser
a nova humanidade, para o bem das pessoas, para a tua glória. Essa é a obra do Senhor Jesus. Mostrou o que é ser gente, viveu para as pessoas, para a tua glória, para redimir, porque o Senhor há de julgar vivos e mortos. E a gente quer insistir com a palavra, mas a gente não consegue só assim. Nos socorre. Eu acolho, Senhor, o seu cuidado. Eu recebo do Senhor o teu cuidado. Eu acho que várias pessoas dizem isso comigo, que a gente recebe, cuida da gente, encaminha a gente, em nome de Jesus.